Vamos lá, nesse vídeo eu quero falar de duas situações. Situação número 1, desigrejados, feridos de igreja, pessoas que deixaram de frequentar. Situação número 2, você pastor, líder, homem ou mulher, que pode sim ter sido responsável por tanta gente ferida que está por aí hoje. Vamos lá pro vídeo. No ano de 2017, a revista Isto É publicou uma matéria baseada em números do IBGE, com números assim bem interessantes, falando que há um novo tipo de evangélico brasileiro, o evangélico não praticante, conhecido como desigrejado. Na época dessa matéria, eram 4 milhões de desigrejados na igreja evangélica brasileira, números que têm crescido hoje, nem sei como é que está isso. Gente, deixa eu falar para você. Nesse grupo daqueles feridos pela igreja, tem gente de fato que foi muito ferida por abusos financeiros, morais e um monte de coisa, a lista é longa, né? E essa turma, ela tem subdivisões, tá? Esses que deixaram de frequentar a igreja, tem uma turma dentro desse grupo que diz que a igreja não é mais necessária, que desde que Constantino subiu no poder, que a coisa degringolou faz tempo, hein? Que a coisa degringolou, ninguém presta, e são pessoas feridas e muito assim que fazem a manutenção dos seus traumas. Essas pessoas se reúnem em nome de antipatias mútuas, se reúnem em nome daquilo que eles não gostam, não é? Então um fala de um trauma de igreja, o outro fala de 5 traumas de igreja, o outro fala de 8 traumas de igreja, fica aquela lambeção de ferida, uma reunião de ex-dependentes de igreja. Eles não se reúnem em nome da missão. E aí fica aquelas pregações de um samba de uma nota só. Toda pregação o cara tá falando da doutrina da teologia da prosperidade, do evangelho do coaching, ele tá sempre pregando contra algo. A exposição do evangelho dele é amarga, porque é cheia de feridas. E eu entendo que é um processo terapêutico, um processo de cura, que pode levar, sei lá quanto tempo que leva isso, mas pode levar até anos. Essa turma diz que igreja não é necessária. Ela tem alguns problemas, essa turma. Problemas de opiniões e pontos de vista teológicos diferentes. Às vezes, da mesma turma, a galera pensa de jeito diferente. Como não tem a figura do pastor mais, ou tem muito medo da hierarquia, não quer se parecer com a igreja, então fica aquela bagunça. Um outro problema que essa turma tem são problemas de necessidades práticas. Então reúne um grupo numa casa, sei lá, num ambiente informal e começa a vir gente, aí tem criança, aí tem adolescente, aí tem casal com problema, aí não cabe mais. Vai por aonde? Aí tem que alugar um lugar. Ah, mas não dá, porque aqui a gente não fala muito de contribuição financeira, ou a gente é contra, ou prega contra, ou quando consegue, é muito suado, muito pouquinho, muito difícil. E aí você vai pagar como? Vai pôr o pouco dinheiro que tem aonde? Na conta pessoal de alguém? Porque não tem uma conta jurídica. E aí, o que acontece? Com medo de se parecer uma instituição, acaba ficando nesse limbo. Gente, pelo amor de Deus, a instituição existe para servir a igreja e não para ser um fim em si mesma. Mas os traumas são muitos, não é? Então, esse grupo ele vive assim nesses problemas. Até que chega um casal pro líder do grupo e fala: ô meu brother, desculpa, viu, mano querido, mas olha, a gente vai lá frequentar uma outra igreja porque a gente precisa de um ambiente para os nossos filhos. Nosso filho tá ficando adolescente ou criança, enfim, a gente precisa que ele seja, né, uma escola bíblica, sem um acompanhamento. E é assim. Só que dentro desse grupo também tem uma galera que quer frequentar uma igreja, mas não encontra. Não encontra uma igreja bíblica, legal, saudável na cidade dele. E olha, é difícil. Eu entendo que é difícil, porque no Brasil igrejas saudáveis são como ilhas, né? Você tem uma aqui, a outra lá, você ouve falar de outra, vê pela internet, então essa galera fica assistindo cultos online mesmo, até que mandem um e-mail para essa igreja e aí de repente comece um grupo na sua cidade, eu não sei, não tem solução fácil, né? Ou você viaja para lá uma vez por mês, se for muito longe, enfim, tem que se ir ajeitando aí, não é? Mas, como o objetivo principal, não exclusivo, mas principal desse canal é falar para liderança, eu quero falar agora com outro grupo. Você que é pastor, líder, homem, mulher, pastor, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta para você direto assim, ó. Papo reto. Você tem feito um circo da sua igreja? Sua igreja, ela só existe por causa de eventos? Deixa eu falar para você o que está acontecendo, ó. Embora o cenário seja ruim, só tem igreja ruim, negócio de prosperidade, de coaching, não sei o quê,
é o melhor momento para ser uma igreja bíblica no Brasil, porque não tem muita. E a galera precisa. E o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então deixa eu te falar o que está acontecendo. O rei foi viajar, deixou a noiva dele, te deu o privilégio, a honra de tomar conta dela e falou assim, cuida dela para mim. Cuida dela para mim. Mais que isso, ele deixou instruções de como você vai alimentar ela, como você vai proteger ela, como você vai preservá-la. Cuida da noiva para mim. Mas aí o tempo foi passando, a noiva ficou de cabelinho branco, umas ruguinhas, aí você falou, a noiva tá meio derrubadinha, vou dar um talento aqui, vou dar uma ajeitada nela. Aí você vai lá, apita o cabelo dela de um jeito legal, faz um corte de cabelo diferentão, uma maquiagem pesada, uma roupa sensual, assim, aí a noiva começa a ser mais atrativa, começa a atrair homens, mulheres, pessoas, começa a atrair mais gente. Aí você pensa, ó, tá vendo? Tá dando certo. E a noiva tá faminta. Você não está alimentando ela, não está bem cuidada, você descaracterizou a noiva e a beleza da noiva estava no quê? Na simplicidade dela, na pureza dela, no amor dela pelo noivo, mas você descaracterizou para atrair pessoas. E ali dentro tem tudo, liberalismo teológico, você está usando a noiva para pregar universalismo, você afastou a noiva das escrituras. O que você acha que o noivo, o rei, vai fazer quando voltar? Nesses momentos eu me preocupo menos com o ateu e mais com o pastor que está descaracterizando a noiva. E por causa desse tipo de liderança, que os feridos estão lá do outro lado. Alguns nunca vão voltar. Alguns continuam sangrando e vão continuar para sempre, eu não sei. Por causa do pastor e da pastora, do líder, que tem descaracterizado a noiva. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você, como líder, não está autorizado a pregar uma mensagem nova. Você não está autorizado a reinventar a roda. Você, assim... Olha, atrás de mim eu tenho alguns livros dos reformadores da igreja. Eu estou lendo alguns aqui. E os reformadores não se chamavam eles mesmos de reformadores. Eles eram caras que queriam permanecer enraizados nas escrituras. No meio dessa bagunça da igreja evangélica brasileira, tem muita loucura. Qual é o seu papel? O que você... Não, eu sou um cara, eu quero então ser das escrituras e ser acadêmico. Como? Sem o poder do Espírito Santo? Porque você veio de uma igreja neopentecostal ou pentecostal, então você não quer nada parecido e você não quer mais nem o poder do Espírito Santo? Quer pregar sem a paixão, sem o fogo, sem a unção do Espírito? Ou porque era muito reteté de onde eu vim, então eu quero ser um cara só das escrituras. Por que a gente tem esses extremos no nosso coração? Volte para as escrituras, se encharque delas e pregue a palavra. A palavra por si só é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Volte a acreditar no que você está pregando. Eu realmente acredito que um líder pode mudar o ambiente da igreja onde ele está. Quando o líder melhora, todo mundo melhora e sai ganhando, é o que eu costumo dizer no fim dos meus vídeos. Quero te pedir para você curtir o canal e compartilhar. Assim o YouTube entende que você gostou do que viu e ajuda a espalhar mais, senão o algoritmo não vai entender isso e ninguém vai ver esse vídeo. Você pode curtir, compartilhar e você pode comentar aqui embaixo o que você achou. Que tal você voltar a pregar arrependimento? Que tal você voltar a pregar salvação, cruz de Cristo, evangelho? Tem pessoas que só vão ouvir o evangelho se saírem das igrejas que elas estão. O cara passa o ano inteiro na igreja ouvindo falar de Bíblia, Deus e não sei o que, e não ouve o evangelho nenhuma vez. Volte a pregar o evangelho, volte a pregar arrependimento, volte a cuidar bem da noiva. Que Deus abençoe você.